Olá, muito boa tarde. Imigrantes e refugiados vivem com frequência à margem, são vítimas da indiferença das sociedades onde procuram melhores condições de vida, sobretudo nas circunstâncias da atual pandemia. O Centro Padre Álvares Correia cria condições de acolhimento para quem chega até nós e ajuda quem precisa, sobretudo na atualidade. Ana Mansoa é diretora executiva do CEPAC e hoje convidada do programa Eclésia. Boa tarde. Viva. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Nós já falaremos especificamente deste centro que está ligado aos missionários espiritanos. Pedi-lhe antes que nos falasse sobre a situação em que vivem muitos imigrantes e refugiados, sobretudo aqueles que conhecem e que vão acompanhando. Por causa da pandemia, é uma população ainda mais esquecida. Sim, Paulo, de facto, aquilo que nós temos testemunhado é que esta população que já por si vivia situações de grande dificuldade na sua integração na sociedade, na sua integração até no mercado de trabalho, no acesso à saúde, no acesso à educação, no acesso a um emprego digno. Nesta situação de pandemia, todas estas dificuldades vieram-se a densificar e, de facto, aquilo que se verifica é que, por dificuldade de acesso à informação, por haver muita informação que está dispersa ou que não está adequada em termos de linguagem, de clareza de informação a esta população imigrante, muita delas não falante da língua portuguesa, que não dominam a língua portuguesa, e, portanto, a informação que lhes chega de forma desestruturada ou de forma, de facto, muito dispersa, colocando estas pessoas à margem e colocando-as numa situação de vulnerabilidade ainda mais extrema do que aquela que já vivem habitualmente. E acredito que eles próprios se vão isolando cada vez mais, não é? Também pela dificuldade em ter acesso a essa informação e dificuldades crescentes, nomeadamente no mundo da saúde. Apesar da legislação que pode parecer proteger também essa população, isso está a acontecer de facto, há acesso à saúde para todos? Pois, de facto, o Governo teve a clareza em março e agora em novembro voltou a publicar um despacho que protege esta população e que garante os mesmos direitos a esta população durante o período de pandemia. Todos aqueles imigrantes que tenham os seus processos a decorrer no CEF ou que estejam com processos pendentes no CEF teriam, de acordo com estes despachos, acesso à saúde, no caso, acesso à educação, mas de facto aquilo que acontece é que não só da parte dos serviços públicos há um desconhecimento do enquadramento legal, há um incumprimento, desde logo então, desse mesmo enquadramento legal e de facto temos relatos de pessoas a quem são recusados serviços de saúde, a quem são cobradas taxas indevidas. Temos pessoas que, por receio de que isso aconteça, acabam por não aceder aos serviços de saúde e que, portanto, acabam por ver as suas situações de saúde agravarem-se ainda mais por ficarem fechados em casa e não se quererem expor. Depois, por outro lado, numa sociedade digital que nós vivemos hoje em dia, esquecemos que muitas destas pessoas não têm acesso à informação digital, não é? Portanto, não têm internet, não têm computadores, não têm smartphones, não é? E, portanto, não conseguem aceder à informação onde elas têm vindo a ser disponibilizada. E, portanto, de facto, a literacia neste domínio é muito baixa e cabe em instituições como o CEPAC trabalhar junto a estas populações, dar-lhes acesso a essa informação de forma a que, de algum modo, se consigam transformar em conhecimento e também advogar pelos seus direitos, mas de facto é muito difícil. Por exemplo, situações da Covid, de que forma é que um imigrante, um refugiado pode contactar e tentar resolver o seu problema? Acredito que através da linha Sul 24, se de facto tiver um telefone, começa logo desde aí, mas depois todo o processo decorre com normalidade como qualquer outro cidadão português. Nem por isso, Paulo, porque de facto o que acontece é que se um imigrante, isto é o que está a acontecer, não é? Portanto, e acredito que os casos chegam ao CEPAC. Chegam ao CEPAC, sim. Portanto, qualquer imigrante, como qualquer um de nós, aquilo que deve sempre fazer é contactar a linha Saúde 24 e na grande maioria, quer dizer, isso acontece, não é? O que acontece a partir daí é que é sempre muito diverso e, de facto, os relatos que temos não retratam uma realidade que seja comum a todas as pessoas e mesmo em território nacional. E, portanto, temos relatos de pessoas
que ligam para a linha Saúde 24 e que lhes dizem que por não terem médico de família terão que aguardar um contacto do centro de saúde, contactos esses que muitas das vezes não chegam a acontecer e, portanto, temos relatos de pessoas a quem nunca chegou a ser pedido o teste, apesar de terem sintomas, com todos os riscos de saúde pública que isto traz. Depois temos pessoas que, por não serem fluentes no português, têm muita dificuldade em conseguir perceber as indicações que lhes são dadas, quer seja pela Saúde 24, quer seja pelo centro de saúde, no caso em que são contactados, que percebem mal as indicações, que acabam por ter que se deslocar aos serviços de saúde, expondo-se a eles e aos outros a riscos desnecessários. Portanto, aquilo que vemos realmente é, mesmo aqui, numa situação de saúde pública e que seria precisamente aquilo que teríamos que salvaguardar, estamos ainda a aumentar ainda mais a assimetria naquilo que é o acesso a cuidados básicos de saúde, não é? E, portanto, isto traz um grande problema não só para esta população, mas para todos nós, porque desde logo se houver um desconhecimento generalizado dos procedimentos, o risco é para todos, não é? E acredito que o próprio transporte das pessoas com sintomas com Covid, nomeadamente, se acontece ou nos transportes públicos e não, enfim, nos meios adequados, também cria outros géneros de problemas. Sim, Paulo, e isso está a acontecer com todos nós, com toda a população, mas com a população imigrante ainda é mais grave, porque de facto, enfim, por uma questão de gestão dos recursos, que são finitos, e nós entendemos isso, não é? Foram definidos critérios de acesso ao transporte feito pelo INEM. E, portanto, se houver um indivíduo, um cidadão que tenha sintomas de Covid, mas que não tenha critérios para ser transportado pelo INEM, dever-se-á deslocar a um serviço de saúde por meios próprios. O que acontece é que muitas destas pessoas não têm esses meios próprios, não têm carro, não é? É-lhes dito ao telefone pela Saúde 24 que não devem, e bem, deslocar-se em serviços, em transportes públicos, portanto, e é-lhes dito, olha, não pode chamar um Uber, nem pode ir de transportes públicos. Quer dizer, não são deixadas alternativas a estas pessoas, não é? Portanto, das duas uma, a pessoa fica em casa, isolada, e, portanto, quer dizer, que é impossível, ou, de facto, acabam muitas vezes, e temos relatos desses, de pessoas que, no limite, por realmente estarem em dificuldade respiratória grave, com sintomas realmente graves, com febre, precisam de recorrer a um serviço de saúde e acabam mesmo por ir a transportes públicos. Que trabalho pode ser feito, ou que ajuda pode ser dada por organizações como o CEPAC nestas situações? Desde logo na disponibilização do acesso à informação, na clarificação desta informação. Portanto, nós temos um trabalho de muita proximidade. Todas as famílias que nós acompanhamos, e que neste momento já são cerca de 550, têm um técnico de referência na instituição, e, portanto, é um trabalho de proximidade que é feito com estas pessoas. São pessoas em quem estas famílias já confiam, a quem recorrem para esclarecer dúvidas e para resolver algumas situações da sua vida pessoal ou profissional. E, portanto, o nosso trabalho e de outras organizações como a nossa devem ser precisamente de clarificar a informação que está disponível, de servir também de articulação com estes serviços públicos, e temos muito esse trabalho de advocacy junto das organizações, de clarificar questões que estão previstas na lei, e, portanto, o nosso papel tem que ser este, não é? De garantir o cumprimento do acesso aos direitos destas pessoas. E fica também essa indicação para todos os cidadãos que, conhecendo situações destas, de alguém que necessite de cuidados de saúde, nomeadamente, que através, ou pessoalmente, ou através de organizações como o CEPAC, podem ajudar a resolver. Uma outra situação que acredito que também esteja cada vez mais frágil é aquela que decorre de programas e de protocolos de Portugal com outros países para tratamentos, muitas vezes já enfim, limite, nomeadamente de países de expressão portuguesa. As consultas estão encerradas, muitas cirurgias também. Como é que estão essas famílias ou essas pessoas? Pois, Paulo, estamos a falar de pessoas que vêm para Portugal, como disse, muitas delas em situação limite, não é? Portanto, ao abrigo destes protocolos de saúde, as pessoas vêm evacuadas para tratamentos médicos que não podem acontecer nos seus países de origem, não é? E, portanto, Portugal deveria, ao abrigo destes protocolos, assegurar os cuidados médicos destas pessoas, enquanto os países de origem deveriam assegurar a subsistência dessas pessoas em território nacional durante o período de tratamento. E, de facto, quer dizer, caindo a pandemia, tudo isto ficou suspenso, as vidas destas pessoas ficaram suspensas,
e, portanto, temos muitas situações de pessoas cuja situação de saúde se vai agravando mais e mais, não é? E que em situação limite, em situação de urgência, acabam por recorrer ao serviço de urgência, e se assim for, acabam por ter a resposta que precisam, dentro daquilo que é a resposta que o SNS tem capacidade de dar neste momento, não é? Mas muitas outras acabam por ter que ficar a aguardar que exista a remarcação destas consultas, que tarda a chegar, não é? Sem proteção social, em muitos sem casos. Sem proteção social, e atiradas para uma situação ainda mais grave, Paula, porque a partir do momento em que os vistos destas pessoas caducam, estas pessoas vêm por um motivo, não é? Para tratar da sua saúde. E os vistos têm um prazo, não é? Só podem estar em território nacional durante aquele período. Os vistos caducando, estas pessoas estão em situação irregular em território nacional, não é? Que lá está, de acordo com o tal despacho publicado pelo Governo, esta situação estaria salvaguardada, portanto estas pessoas seriam consideradas regulares durante este período de pandemia, não é? Mas, como eu disse há pouco, na prática isso não acontece e, portanto, não só não têm acesso à proteção social, como não têm acesso a serviços de saúde, toda a medicação que tenham que adquirir têm que suportar e, portanto, não conseguem, não é? E, portanto, ou recorrem a instituições como a nossa, ou de facto não conseguem garantir os seus tratamentos, e, portanto, vêem-se depois privadas, sendo consideradas pelos serviços irregulares, vêm-se depois privadas do acesso a todas as respostas que lhes permitem sobreviver, não é? Apoio na alimentação, apoio na educação, no caso daqueles que vêm com os filhos, não é? E que têm que estar nas escolas, mas que depois não têm acesso à proteção social porque são considerados irregulares. E acredito que o SEPAC também tem identificado esses casos e acompanha famílias que estão nessa situação. Sim, várias, e no caso do acesso à educação, neste momento temos identificadas pelo menos 36 crianças, pelo menos, que eu acredito que o número vai aumentar, porque algumas crianças ainda estão à espera das respostas das escolas, e de facto aqui num claro incumprimento da lei, porque a partir do momento em que nós sabemos que o acesso à educação é um direito universal, não é? E que não pode ser recusado a nenhum indivíduo. Neste momento, com a questão da telescola, de facto, estas crianças estão a ser barradas. Portanto, é-lhes dito que vocês estão... Serem consideradas irregulares. Vocês estão irregulares e, portanto, não têm acesso ao escalão de proteção social, e, não tendo acesso a esse escalão, não têm direito a computador. E, portanto, não têm direito a computador, ficam privadas de assistir às aulas. E, portanto, temos, de facto, vários relatos de crianças que estão isoladas em casa, que algumas vão assistindo, as que têm televisão vão assistindo às aulas na RTP Memória, mas que perderam a ligação que tinham à escola. E estão desligadas do sistema educativo? Desligadas do sistema educativo, Paulo. Temos algumas escolas que vão tentando dar resposta a estas situações, pedindo aos pais que vão com periodicidade à escola, buscar trabalhos de casa e levar os trabalhos para corrigir, mas, enfim, depende muito da boa vontade das próprias escolas, mas, mais uma vez, por uma má interpretação da lei, não é? Que protege estas crianças e que lhes dá o direito de terem acesso à proteção social e de terem acesso a estes computadores. Mas, de facto, há um trabalho aqui muito importante que deve ser feito, e de identificação destas falhas e de construção de respostas adequadas a estas crianças. Diante dessa situação irregular, de que forma é que as situações podem ser resolvidas? Quem está já com os vistos caducados? Quem está com vistos caducados, pois este é um dos grandes problemas do nosso quadro legal, Paulo. O SEPAC presta também assessoria jurídica nesse âmbito? Sim. Portanto, nós não temos um departamento jurídico, mas temos um departamento de apoio documental que funciona com voluntários, com advogados voluntários que nos ajudam na identificação destas situações e no aconselhamento na resolução de algumas destas questões. E, de facto, muitas das vezes a única forma destas pessoas voltarem a estar regulares em território nacional, estou a falar em contexto fora de pandemia, não é? É através do trabalho. E, portanto, muitas das vezes a única forma que temos de garantir que as pessoas voltem a estar regulares, se não forem renovados os seus vistos de doença, é se as pessoas conseguirem trabalhar, aquelas que tenham condições de saúde que o permitam, não é? É de facto uma situação que infelizmente tende a agravar-se, né, por causa da pandemia. Ainda na educação há esses casos identificados de famílias que estão em situação de irregular. Entre a comunidade migrante, o acesso à educação à distância tem sido conseguida?
De uma forma geral, não é, Paulo? Porque, como eu dizia, assim, há aqueles pais que têm telemóveis, que têm internet, ainda vão conseguindo ligar-se remotamente, mas depois, enfim, as próprias plataformas onde as aulas são dadas muitas vezes não são compatíveis com os telemóveis, a internet, o plafond de internet que têm também é limitado e, portanto, de facto não resulta. Aqueles que já têm o seu processo de regularização do território nacional tratado têm acesso a estes recursos. Todos os outros acabam por não conseguir e, portanto, ou vivem da boa vontade de colegas ou de pais de outras crianças ou dos professores, mas não de uma forma estruturada, da forma correta como devia ser. De facto, a situação da população imigrante e também dos refugiados que se agrava entre nós, e daí que interessa conhecermos um pouco do que é este Centro Padre Álvares Correia, as respostas que dá, o que é que se encontra no CEPAC? O CEPAC é, de facto, como o Paulo disse no início, uma obra dos missionários do Espírito Santo, que de forma estruturada nasceu em 1992, mas, enfim, já vinha de há muitos anos num serviço feito pelos sacerdotes, também de atenção aos imigrantes, imigrantes, precisamente. E como IPSS nasce, de facto, em 1992, o principal objetivo do CEPAC é contribuir para a dignidade de vida destas pessoas, contribuir para a construção do seu projeto de vida no nosso país. E, portanto, temos, desde logo, um serviço de apoio social, apoio psicossocial, portanto, prestado por assistentes sociais, que ajudam, que contribuem para a identificação das necessidades destas pessoas e a procura de respostas. E temos um serviço de formação e de integração no mercado de trabalho. Como eu disse há pouco, na grande maioria dos casos é a forma que temos não só de dignificar a vida destas pessoas, mas de lhes dar acesso a um trabalho digno e a serem alguém na nossa sociedade. E depois temos todos os serviços de suporte que prestamos às pessoas até que elas consigam, de facto, ter a sua situação documental regularizada e conseguirem seguir o seu percurso. Portanto, temos médicos, enfermeiros voluntários que prestam serviços de saúde, temos voluntários professores que ajudam na formação nas áreas de alfabetização, português, inglês, literacia digital, e, portanto, tudo com o sentido de autonomizar o mais possível estas pessoas e dar-lhes capacidade de seguirem os seus percursos de vida. Depois temos os serviços bases de apoio na alimentação, apoio alimentar e apoio na distribuição de roupa, que são duas necessidades básicas que esta população tem. 1.300 atendimentos por mês são números que se mantêm ou que crescem nesta altura da pandemia? São números que se têm mantido nesta segunda vaga, aumentaram muitíssimo na altura, na primeira vaga, e não têm aumentado desde lá até agora. Mas o que tem aumentado sim é um atendimento de proximidade. Portanto, neste momento nós temos grande parte dos nossos recursos técnicos em regime de teletrabalho. Portanto, continuamos de porta aberta para qualquer situação emergente e há sempre alguém no CEPAC disponível para atender se alguém for bater à porta, não fica sem ser atendido. Mas temos a grande maioria da equipa em casa e, portanto, o trabalho que já era feito de muita proximidade ainda se tornou mais próximo. Portanto, de facto, um acompanhamento que era feito habitualmente, apesar de ser ao telefone, porque é mais regular. Sim. É mais regular. Estamos a falar já de um universo de 500 famílias que acompanham, cerca de mais de 550, sim, cerca de 550 famílias, sim, mais de 1.300 pessoas. Qual é a equipa do CEPAC? Equipa técnica. Técnica, sim. Portanto, e acredito também muitas dezenas de voluntários, exatamente, não é? era o que eu ia dizer. Portanto, nós neste momento temos uma equipa técnica composta por 14 pessoas, portanto, desde assistentes sociais, psicólogos, depois serviços administrativos e assistentes operacionais, e temos inscritos, não ativos neste momento, mas inscritos 45 voluntários. Neste momento o número de voluntários ativos anda na ordem dos 15, 20, porque de facto muitos dos nossos voluntários pertencem a grupos de risco, portanto eram professores reformados, pessoas já com patologias crónicas e que portanto não os queremos de todo expor riscos e, portanto, interrompemos o seu voluntariado.
O que tem sido de facto interessante é que nesta segunda vaga nós também depois da segunda vaga, nós também reaprendemos a forma de estar e de atuar e, portanto, retomámos muitos serviços que tínhamos interrompido, mas à distância. E, portanto, alguns desses voluntários que estavam com a sua colaboração suspensa estão a retomar numa nova modalidade e, portanto, estamos também todos a aprender a adequarmos a esta nova realidade e, portanto, as aulas que anteriormente só as imaginávamos a acontecer presencialmente estão a acontecer neste momento à distância. As aulas de alfabetização. De alfabetização e de português. Estão a acontecer à distância e muitas das vezes de um para um. Portanto, o professor que está com o aluno numa plataforma digital ou aqueles que não têm plataforma digital por telefone. E, portanto, é feito esse acompanhamento por telefone. Uma última referência, de facto, à atenção a estes casos de pessoas, de mulheres e homens que possam estar mais isolados. Quem se aperceber de situações dessas, o que é que interessa fazer? Identificar e comunicar. Portanto, nós temos, eu não referi há pouco, também temos um serviço de apoio psicológico que é prestado também por uma psicóloga da casa e temos agora também o acompanhamento psiquiátrico também que temos disponível e, de facto, acima de tudo, é encaminhar estas pessoas para instituições como a nossa ou outras da sociedade civil que existam. Temos também várias respostas que já vão surgindo, mesmo desenhadas pelo Governo, pelo Ministério da Saúde e que também estão disponíveis a qualquer pessoa e que as pessoas também podem recorrer. A própria Ordem dos Psicólogos também tem publicado vários documentos que nós também temos disseminado pela nossa população com algumas estratégias, algumas dicas e alguns contactos também disponíveis e, portanto, acima de tudo, é importante que não deixemos estas pessoas isoladas, não deixemos estas pessoas ainda mais à margem, não é? São pessoas, como dizíamos há pouco, estamos todos no mesmo barco ou no mesmo mar, mas claramente os botes são diferentes, não é? E de facto o que não podemos fazer como sociedade é marginalizar estas pessoas e deixá-las esquecidas. De facto, atitudes contra a indiferença que é necessário levar por diante. Ana Mansão, agradeço muito ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar o trabalho do CEPAC e na atenção a situações de facto dramáticas que vive a população migrante. Muito obrigado. Foi um gosto. Obrigada, Paulo. Obrigado. Mais logo, siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Até lá, votos de uma ótima tarde, no cuidado de si e de todos. Até amanhã, se Deus quiser.